Graças a Deus. Muito bem. Todos que nos visitam são bem-vindos em nome de Jesus. As crianças podem ter o seu momento lá nos fundos, se tiver crianças para ter aula, e nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Ontem tivemos um estudo aqui maravilhoso de Efésios. Nós estamos nos reunindo para estudar a palavra todo segundo e quarto sábados do mês, menos o próximo segundo sábado, que nós não estaremos reunidos aqui. Mas, tirando o próximo, todo segundo e quarto sábado estamos reunidos. Êxodo capítulo 33, eu vou ler o verso de número 1 até o verso de número 3. E depois do verso de número 12 até o verso de número 15. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Agora vamos para o verso de número 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém. Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa. Vamos orar mais uma vez. E eu gostaria de incluir nesta oração a nossa irmã Dolores, que está passando mal. Vamos orar pela vida dela. Vamos orar pelo também Luiz, marido da irmã Germina. Vamos orar pela vida dele, em nome de Jesus. Se tem mais algum irmão que precisa de uma oração, neste momento você pode colocar diante do Senhor, enquanto oramos. Senhor Deus, quero te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida esta noite. Tua palavra é viva, poderosa, eficaz, transformadora. Senhor Deus, nós colocamos agora em oração a vida da irmã Dolores. O Senhor sabe o que ela tem passado, qual é a dificuldade, a enfermidade
que ela está passando, mas confiamos na tua mão, confiamos no teu nome, confiamos no teu poder, e o Senhor é poderoso para curar e para libertar de todo o mal. Senhor, pedimos também a tua bênção sobre a vida do Luiz, ó Pai, neste momento, Senhor, que ele possa ter a saúde restaurada. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre os demais irmãos também, Senhor, que tem alguma enfermidade neste momento, aqueles que nos acompanham pela internet, os que estão aqui esta noite, guarda, abençoa, transforma, ó Deus, cura, nós te pedimos. Ó Deus, também pedimos que o Senhor venha falar conosco na tua palavra. O Senhor é quem conhece o nosso coração, o Senhor é quem conhece a dor, a dificuldade, a luta de cada pessoa. Por isso eu peço, Senhor, que pelo teu Espírito Santo poderoso, o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amados irmãos, essa noite eu quero falar sobre o maior tesouro que qualquer um de nós pode ter na vida. O maior tesouro. Eu sei que a vida é uma busca em direção a objetivos que cada um de nós estabelece. Mas algumas indagações ficam esta noite. Haveria um objetivo maior para todos nós? Haveria um objetivo superior que obscureceria todos os demais objetivos? Se há esse objetivo superior para a vida de todo ser humano, qual seria este objetivo? Ou seja, qual é o sentido da vida? Para o que devemos viver? Qual deve ser a nossa meta maior na vida? Estamos aqui esta noite diante de um texto das Sagradas Escrituras que é maravilhoso. Esse texto relata um momento na história da vida de Israel. Moisés tinha tirado o povo de Israel do Egito, cerca de 600 mil homens a pé, fora mulheres e crianças. E agora ele estava com este povo no deserto, em direção à terra prometida. O povo tinha um objetivo: conquistar a terra que Deus tinha prometido. Essa era a promessa. Esse era o objetivo que a maioria do povo tinha para si. E nessa jornada, eles se mostraram teimosos, se mostraram desobedientes a Deus, se mostraram incrédulos e rebeldes em relação à vontade e à orientação de Deus. Então chega num ponto da história em que Deus diz a Moisés, e é justamente esse relato que nós lemos. Deus diz a Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo à frente de vocês. E pode ficar tranquilo, o meu anjo vai destruir todos os vossos inimigos, heveus, heteus, jebuseus, cananeus, todos os que tiverem à frente. Se você conhece as histórias bíblicas, sabe que um anjo só de Deus matou mais de 185 mil soldados.
da Síria, assírios. Então Deus disse: eu vou mandar um anjo na frente, ele vai resolver o problema. Porém, Moisés, eu não vou com vocês. Não vou. Ou seja, vocês vão possuir a terra, vai dar tudo certo para vocês. Vocês podem até cantar aquela música: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Os vossos inimigos não vão subsistir, vocês vão ser prósperos, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel, tudo estará como vocês sonharam, mas só uma coisa: eu não vou com vocês. E então Moisés para e diz assim: Deus, se tu não fores conosco, se a tua presença não estiver conosco, não nos faça subir daqui. Eu acho esse texto tão comovente, eu acho ele tão encantador. E eu começo a imaginar por quê. Moisés ia ter a terra com o povo, a terra era a terra melhor que existia na época, produtiva, abençoada, os inimigos iam cair todo por terra, porque que inimigo poderia derrotar um anjo de Deus? Um ser espiritual. Arma nenhuma poderia matar esse anjo, exército nenhum poderia derrotar esse anjo, um anjo só poderia destruir a terra inteira. Moisés diz: não. E por quê? Porque Moisés queria muito mais do que qualquer conquista. Moisés queria muito mais do que qualquer terra. Moisés queria muito mais do que ouro e prata. Moisés queria a presença de Deus. Ele não se importava com a conquista, não se importava que as coisas dariam certo, ele não se importava com essas coisas da mesma forma com que ele se importava com a presença de Deus. Então, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção de vocês esta noite e perguntar novamente: qual é o seu principal objetivo de vida? Muitas pessoas têm como objetivo de vida vencer profissionalmente. Outras pessoas têm como objetivo de vida casar-se. Outros ter uma vida financeira tranquila. Outros criar bem os filhos. Outros têm como objetivo de vida ter saúde até o último instante da terra. Outros têm como objetivo de vida viver bem com a família. São muitos os objetivos, e muitos deles são bons e interessantes, são nobres. Mas talvez poucos compreendam o principal objetivo da vida. Porque há um tesouro para todos nós, e esse tesouro é inigualável, é incomparável, é incalculável. Esse tesouro é maravilhoso, é sublime, é supremo. E este tesouro deve ser o maior objetivo que qualquer ser humano possa ter na vida. Qual é este tesouro? Este tesouro é a presença de Deus conosco. Ah, irmãos, não existe nada melhor do que a presença de Deus em nossa vida. Não existe. Não é nada melhor do que andar com Deus, não há. Você pode ter todas as conquistas que você quiser.
Você pode vencer na vida, pode ter um bom emprego, pode ter dinheiro, pode ter realizações, pode ter saúde, pode ter família, você pode ter tudo o que quiser na vida, mas se Deus não estiver na sua vida, você perdeu tempo aqui nessa terra, e passou o tempo aqui sem desfrutar do maior tesouro que um ser humano poderia ter nesta vida. Porque tudo demais, tudo que você tiver, conquistas, família, posses, posições, qualquer outra coisa que você conquistar aqui, tudo isso vai passar com o tempo. Você não pode segurar nada disso. Tudo passa. Mas a presença de Deus na vida de uma pessoa jamais passa. Então a presença de Deus é o fundamental para a vida de cada um de nós. A vida não tem verdadeiramente sentido sem a presença de Deus. Porque a presença de Deus é nosso maior tesouro. E por que ela é nosso maior tesouro? Primeiro, porque nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Este é o nosso propósito. Nós não fomos criados simplesmente para crescer, casar, ter filhos e morrer. Este não é o nosso propósito maior. Nós fomos criados com um propósito maior, e este propósito é ter comunhão com Deus. O ser humano não foi criado para viver sem Deus. Deus é um Deus relacional. Ele subsiste em 3 pessoas por toda a eternidade: Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus vive num relacionamento trino toda a eternidade. E quando Ele fez o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Bom, isso pode ter várias conotações, mas com certeza também a imagem e semelhança de Deus é a capacidade e a necessidade de se relacionar. Então Deus nos fez para vivermos com Ele. Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele, para termos comunhão com Ele, para termos vida com Ele. Quando olhamos para o mundo e vemos tantas tragédias na nossa sociedade, nós percebemos que algo está muito errado com as pessoas. E o que está errado com a sociedade? A sociedade fala em Deus, a sociedade canta sobre Deus, mas a bem da verdade, falta a presença de Deus na maioria das pessoas. A presença de Deus é fundamental na vida de um ser humano. O homem foi criado para viver em relacionamento com Deus, mas o pecado entrou no mundo. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 59, verso 2, que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. Pecado é desobediência. Deus colocou o homem no mundo, mas deu uma ordem para o homem, e o homem desobedeceu. E quando o homem desobedeceu a ordem de Deus, o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus, porque Deus é santo, 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 e não pode conviver com o pecado. Então nós perdemos como seres humanos a presença de Deus em nossas vidas. Por isso o mundo entrou nesse caos que nós estamos vivendo hoje, porque falta Deus na vida das pessoas, falta a presença de Deus. Mas Jesus veio ao mundo para nos reconciliar de novo com o Pai,
Porque embora o pecado separasse o homem de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O texto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, nos diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então Cristo veio para nos unir de novo a Deus. Cristo veio para trazer a presença de Deus novamente para a nossa vida. Por isso em Cristo nós temos a possibilidade, preste atenção, em Cristo e só em Cristo nós temos a possibilidade de ter a presença de Deus em nós novamente. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 28, verso 20: estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Ou seja, a presença de Jesus é a presença de Deus conosco. Por isso Jesus foi chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O ser humano não pode viver sem a presença de Deus de forma plena. E por isso então Cristo veio ao mundo para nos ligar de novo a Deus. A presença de Deus é o nosso maior tesouro. E por que a presença de Deus é o nosso maior tesouro? Em segundo lugar, porque a presença de Deus nos traz a verdadeira alegria. Você só pode ter a verdadeira, eu não estou falando qualquer alegria, eu não estou falando uma alegria de segunda classe, eu não estou falando uma alegria made in Paraguation, não estou falando desse tipo de alegria. Tem que cortar isso aí depois da mensagem, Rodolfo, não pode ir para a internet. Eu não estou falando desse tipo de alegria, com todo o amor que eu tenho aos paraguaios, meus amigos, não é desse tipo de alegria. Eu estou falando da verdadeira alegria. Salmos capítulo 16, verso 11 nos diz: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Aleluia. Então na presença de Deus há fartura de alegria, há fartura. A gente pode ter algum sentimento de prazer aqui nessa vida, quando comemos uma boa comida, quando fazemos uma boa viagem, quando compramos um elemento que estávamos querendo, quando temos alguma realização na vida. A gente pode ter alguns minutos de alegria, mas logo a alegria vai embora, logo a alegria se dispersa, porque a alegria deste mundo, ela é circunstancial. Se tudo está bem, a alegria está, mas se tudo começa a ir mal, a alegria desaparece. Se a gente está com saúde, a alegria chega, mas se o médico fala que tem um problema, a alegria vai embora. Se as coisas estão indo bem para os nossos filhos em casa, então a alegria chegou, glória a Deus e aleluia. Mas se as coisas começam a ir mal para os nossos filhos, então a alegria vai desaparecendo. Se a gente come e passa bem, glória a Deus, aleluia, a alegria chega. Mas se a gente come e começa a passar mal, a alegria vai embora. A alegria deste mundo é uma alegria circunstancial, ela depende das circunstâncias, mas quando Deus está na sua vida, quando você tem a presença de Deus em você e com você, então o texto diz: a fartura, não há mesquinhez, não há racionamento de alegria, não há pobreza de alegria, há fartura, alegria farta no coração. O servo de Deus é aquele que vive na alegria, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito de Deus é amor, alegria. A alegria faz parte do fruto do Espírito. Então quando a presença de Deus está em você, você tem alegria.
A tristeza pode abater muitos corações. Pessoas podem viver em grande tristeza, mas quando você conhece a Deus, quando você conhece a Jesus, você começa a fazer uma vida com Deus, e Jesus começa a fazer morada no seu coração, então a alegria chega na sua vida. Quantas pessoas estão tristes no nosso mundo, quanta gente a gente vê triste em todos os lugares que a gente vai. As pessoas estão depressivas, estão tristes, estão cabisbaixas, tem uma alegria momentânea e passageira, mas de repente você vê um indivíduo que não importa as circunstâncias externas, ele está sempre alegre. Pode saber, Deus está na vida daquela pessoa, ele tem a presença do Senhor, porque quando a presença do Senhor chega perto de nós, há uma alegria indizível, aleluia, glória a Deus. Nós tivemos uma experiência num retiro, onde a presença do Espírito Santo se manifestou de uma forma tão fabulosa, que encheu o nosso coração de tamanha alegria, que ninguém mais queria sair daquele lugar, pela presença de Deus. A presença de Deus manda embora a tristeza, a presença de Deus mata a angústia da alma, a presença de Deus destrói a amargura dos corações, e enche o ser humano da verdadeira alegria, aleluia, glória a Deus. Dá vontade de falar glória a Deus nessa mensagem, não dá? Aleluia! Só Deus enche o nosso coração de alegria. Nós não estamos felizes, nós somos felizes, porque Deus, a presença de Deus traz alegria. Mas além disso, a presença do Senhor também é o nosso maior tesouro, porque a presença de Deus nos traz proteção. Isso é muito importante. A presença de Deus nos traz proteção. O Salmo 31, verso 19 e verso 20 diz: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Então a presença de Deus é como um abrigo para nós. Somos abrigados, somos protegidos, somos escondidos na presença de Deus. A presença de Deus nos esconde. Isso é maravilhoso, porque às vezes a gente vive fragilizado. Quem não vive fragilizado? Quem não tem dificuldades às vezes da fragilização da alma? Parece que as ameaças dos homens, as ameaças das doenças, as ameaças da própria vida nos torna absolutamente frágeis, fragilizados. Às vezes um certo medo pode tentar tomar conta de nós. Isso é pertinente a qualquer ser humano. Dizer que nunca ninguém teve medo de nada não é verdade. A gente às vezes já teve medo em algumas circunstâncias, em alguns momentos. Você está lá, às vezes você tem medo de barata. Em casa surge uma barata e os maridos é que tem que matar. Ou, não sei, né? Alguns, talvez a gente foge um pouco. Mas às vezes acontece um barulho enquanto você está dormindo e bate um medo no coração. Será que alguém está tentando entrar na minha casa? Será que alguém está tentando entrar? A gente às vezes está passando por uma rua escura, passando por uma situação difícil, e isso pode nos fragilizar. Mas o texto bíblico diz que a presença de Deus nos traz proteção. A presença de Deus nos protege. Então quando você anda com Deus, você anda protegido. Você anda protegido. Se você está longe da presença de Deus, você está desprotegido. Mas se você anda com a presença de Deus, se Deus está ao seu lado, você está protegido, aleluia, glória a Deus. Eu me lembro de um amigo que chegou um dia em casa, era tarde da noite,
E quando ele abriu o portão, ele não viu, chegou, desceu do carro, abriu o portão, entrou no carro, colocou o carro na garagem. Quando ele saiu do carro, acho que 2 ou 3 indivíduos estavam ali armados e colocaram uma arma na cabeça dele. Ele disse: vamos entrar. E ele pensou assim: agora meu filho está lá dentro, minha esposa, e vai ser um problema. E naquele momento ele fez uma oração ao Senhor, ali, com aqueles bandidos em cima dele. Ele fez uma oração, e ele diz que não sabe o que aqueles homens viram, mas eles fizeram uma cara de terror e de espanto, de repente, depois da oração, e eles saíram voando e correndo, e foram embora da casa. Deus deve ter mostrado algum anjo para eles, alguma coisa assim, porque quando você anda com Deus, você está protegido, Deus te protege. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a morte pode chegar, e chega para todo mundo, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, aleluia. A presença de Deus nos protege, aleluia. É maravilhoso, é nosso tesouro, é nosso tesouro. Se você tiver a presença de Deus, você tem tudo. Mas além disso, a presença de Deus também é nosso maior tesouro, porque na presença de Deus há descanso. Preste atenção, na presença de Deus há descanso. O próprio texto que nós lemos esta noite, no verso 14, Êxodo 33 que lemos, no verso 14, o Senhor diz para Moisés: disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Descansar. Há descanso. Descanso verdadeiro para a nossa vida na presença de Deus. A pior coisa que tem é quando a gente não consegue descansar. Sabe aquela situação que você não consegue dormir à noite, rola para um lado, rola para o outro, preocupação, segunda-feira, meu Deus, a gente às vezes não consegue descansar, e como é difícil não conseguir descansar. Tem pessoas que estão apavoradas, tem pessoas que estão estressadas, tem pessoas que estão absolutamente perturbadas, porque não conseguem encontrar descanso, mas Jesus disse em Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ou eu vos darei descanso. Então a presença de Deus nos traz descanso na nossa alma. É por isso que o salmista diz: em paz me deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. A gente deita e dorme e descansa, aleluia. Você consegue dormir? Você consegue descansar? Pode ser que por alguma questão hormonal, algum remédio, alguma coisa, algum problema físico, talvez você não consiga descansar, e aí precisa entrar com alguma medicação que seja. Mas quando a gente não consegue descansar, porque está preocupado, porque está nervoso, porque está estressado, alguma coisa está errada com a gente, porque se a presença de Deus está com você, então o descanso está na tua alma. Nós temos dois tipos de pessoas neste mundo: aqueles que estão descansando e aqueles que estão vivendo apavorados sem o descanso. Que você seja aquele que descansa no Senhor, confia. Descansar é confiar, descansar é relaxar, descansar é estar assentado, descansar é dormir nos braços do Senhor, descansar é saber que Deus está no controle da sua vida. Eu vou dizer, você não vai viver nem um segundo a mais daquilo que Deus projetou para a sua vida viver. Deus está no controle da sua vida, e por mais que você fique estressado, por mais que você corra, por mais que você vá atrás de tudo quanto é coisa, você não vai conseguir viver nem um minuto a mais, porque Deus é quem está em controle da nossa vida. Então, descansa no Senhor, aleluia. Descansa. Está descansando? E a sua família? Descansa no Senhor.
Tem gente que não consegue descansar pela família. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser das minhas noras, do meu genro? O que vai ser dos meus netos? Descansa no Senhor, descansa. O Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor abençoa. E quando chegar a tua hora de ir, você vai. E quando chegar a hora dos teus filhos ir, eles vão. Porque assim é com o Senhor. Mas nós temos que descansar no Senhor. Descansa confiantemente no Senhor. Então, nós vimos que a presença de Deus é o nosso tesouro, porque Ele traz a verdadeira alegria, porque traz a proteção, porque traz o descanso. E aí fica a pergunta então para terminarmos esta noite. Se a presença de Deus é o nosso tesouro maravilhoso, eu quero essa presença na minha vida. Então como ter a presença de Deus comigo todos os dias? Eu quero terminar com essa resposta, com estas respostas. Como ter a presença de Deus comigo? Primeiro lugar, através do sangue de Jesus. A presença de Deus só pode estar em nós a partir da morte de Jesus na cruz. O sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, verso 19, até o verso de número 22, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, o santuário é a presença de Deus, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Então ele está dizendo aqui, que o sangue de Jesus, veja, aqui nós temos a imagem do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos. O que tinha no Santo dos Santos? Ali tinha a Arca da Aliança, que era uma caixa de madeira revestida de ouro. Essa Arca da Aliança tinha a vara de Arão que floresceu, tinha a tábua dos 10 mandamentos e tinha uma urna contendo o maná. Ali era chamado o lugar Santo dos Santos. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, mas para ele entrar, ele precisava fazer um sacrifício de animais, e o sangue, ele trazia o sangue para aspergir ali. Aquilo era simbólico. Mas ele não podia entrar sem o sangue. Por quê? Porque aquilo falava do sangue de Jesus. Porque pela morte de Jesus, pelo derramamento do sangue de Jesus na cruz, é que nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então isso significava que um dia Jesus ia subir à cruz do Calvário. Ele ia morrer para dar o seu sangue, para dar a sua vida por nós, para que nós pudéssemos com ousadia agora entrar na presença de Deus, porque se o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus sem o sangue dos animais, ele morria fulminado na hora. Por quê? Porque a presença de Deus exigia a justiça, e o pecado precisava ser expiado. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava pagando o preço pelos nossos pecados, Ele estava nos lavando com o seu sangue. Então, a partir do sangue de Jesus, nós podemos estar na presença de Deus e não seremos consumidos, não seremos destruídos pela justiça de Deus. Me lembro agora quando o povo de Israel estava lá no Egito, e Deus falou: vamos fazer a Páscoa. Naquela noite eles ainda eram escravos no Egito. Então Deus mandou, e Moisés matou os animais e passaram o sangue nas portas das casas. E Deus diz: à meia-noite eu vou sair, o meu anjo vai passar e vai matar todos os primogênitos, mas na casa onde eu ver o sangue, passarei por cima dela e não matarei o primogênito. O que salvou aqueles primogênitos foi o sangue dos animais que estava na porta. Isso era uma representação do sangue de Jesus, porque
Porque quando Deus olha para mim, e quando Deus olha para você, Deus não vê se você é bonzinho, se você fez isso certo, ou se você fez aquilo errado, para deixar você entrar no céu. Quando Deus olha para você, Ele só quer saber, você tem a marca do sangue de Jesus na tua vida, e se você tiver o sangue, você vai receber a palavra do Senhor: vinde benditos do meu Pai, para o repouso eterno. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Então, para ter a presença de Deus, eu preciso passar pelo sangue, eu preciso aceitar o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Eu preciso dizer: Jesus, me limpa com o teu sangue, purifica a minha vida. Eu vou a partir do Senhor, não vou pelas minhas obras, não vou pela minha força, não vou pela minha inteligência, não vou pelos meus esforços, eu vou pelo teu sangue, o teu sangue. Este é o primeiro elemento principal para ter a presença de Deus na sua vida. Você precisa ter Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitá-lo como seu Salvador e deixar o sangue dele purificar a tua vida. Segundo, depois de recebermos a purificação pelo sangue de Jesus, então, para vivermos na presença desse Deus poderoso, nós precisamos andar na luz. Isto é muito importante. Andar na luz. O Salmo de número 89, verso 15 diz: como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Preste atenção, a presença de Deus, ela tem uma luz. E por que isso é importante pensar? Porque a luz expõe. Se apagássemos todas as luzes esta noite, ninguém ia saber se a roupa de alguém estava certa ou errada. Ninguém ia saber se a roupa estava suja ou estava limpa. Ninguém ia saber se a sua roupa estava adequada ou não adequada. Se apagássemos todas as luzes, haveria uma escuridão total. Mas quando a luz aparece, então nós podemos enxergar a condição. Por isso, quem está sujo não quer ficar na luz, porque a luz incomoda quem está sujo. A luz incomoda, porque ela mostra a sujeira. E quanto mais próximo da luz você está, mais é possível perceber as falhas e as sujeiras. Então, a palavra de Deus e a presença de Deus é uma luz. É uma luz que mostra a nossa realidade como somos. Os que são das trevas querem se esconder nas trevas, mas os que são os filhos da luz querem andar debaixo da luz. A luz mostra a nossa realidade, a luz mostra onde está a nossa sujeira, a luz mostra onde está o nosso pecado, a luz mostra onde que nós estamos errando, a luz mostra: você maltratou sua esposa. A luz mostra: você não foi justo com seu marido, não foi justo. A luz mostra: você não está sendo um bom pai para os seus filhos, não está sendo uma boa mãe. A luz mostra: você não está sendo um bom servo de Deus. A luz mostra aquilo ali, o caminho que você está tomando não é bom. Olha só o caminho que a luz aponta a realidade, mostra quem somos e o caminho que devemos andar. Então, para andar na presença de Deus, eu não posso ter medo da luz. Eu não posso ter medo da luz. Porque quando eu me deparar com a palavra de Deus, a Bíblia diz: ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem está sujo tem medo da luz às vezes, mas quem está limpo não tem medo da luz. Quem quer se esconder foge da luz. Mas quem quer olhar para si mesmo e dizer: Deus, olha, tem um defeito aqui, o Senhor precisa corrigir isso, corrige na minha vida, me ensina a mudar, me ensina a melhorar, esse vai para a luz. Então nós somos filhos da luz, e para ter a presença de Deus em você, você precisa ter a luz de Deus apontando o seu caminho, apontando a sua vida, apontando o seu coração. A palavra de Deus é como um espelho da nossa alma. Quando é pregado aqui, ela mostra quem realmente nós somos.
É difícil olhar para a palavra de Deus, porque ela me mostra meu egoísmo, ela me mostra a minha vaidade, ela me mostra o meu pecado, ela me mostra a minha transgressão, ela me mostra a minha soberba, ela me mostra como eu não sou o que deveria ser. A palavra de Deus é luz para a nossa vida. Quem quer a presença de Deus precisa se expor à luz. Se exponha à luz e Jesus vai transformar a tua realidade pessoal, aleluia. Para andar na presença de Deus, precisamos andar na luz. Mais do que isso, para andar na presença de Deus, precisamos andar em humildade. Humildade. O Salmo 5:5 diz o seguinte: os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal. Os arrogantes, diz Deus, não são aceitos. Então, a humildade é uma coisa maravilhosa, mas é uma das coisas mais difíceis na nossa vida, porque a gente já nasce com orgulho dentro do coração. O pecado já produz orgulho, e desde quando é pequeno, a gente não quer ficar por baixo da situação. Desde quando é criança. Vocês têm filhos? Tenho 2 filhos, eu sei muito bem o que é isso. Ninguém quer ficar por baixo, ninguém quer sair na desvantagem. Cada um quer provar para o outro que é melhor do que o outro de alguma forma. E ai do pai, e ai da mãe, se fizer um elogio para um e não fizer para o outro o mesmo elogio, no mesmo nível, com a mesma intensidade, com as mesmas palavras, com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho nos olhos. Por quê? Porque é uma competição dentro da própria família, e essa competição, ela não está só na família, ela vai no dia a dia, ela vai no teu trabalho, ela vai na rua, aonde você estiver, sempre haverá no coração do ser humano um desejo de mostrar alguma coisa para alguém. Mostrar: eu não sou pior que esse, eu tenho um carro melhor, eu tenho uma casa melhor, eu tenho uma posição melhor, eu tenho um salário melhor. E quem você pensa que você é? E isso é absolutamente pernicioso e pecaminoso. E Deus diz: a minha presença não anda com orgulho. Por quê? Porque Deus é um Deus de humildade. A palavra de Deus nos diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o se apegar à sua questão de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Então o caminho de Jesus é o caminho da humildade, é o caminho para baixo. O caminho de Satanás é o caminho da autoexaltação, do orgulho, da vaidade, e foi isso que fez com que o diabo fosse jogado do céu à terra, o seu orgulho, a sua vaidade. E ele tenta o homem no orgulho, ele tenta o homem na vaidade. Então é uma mulher que não pode se sentir de forma alguma um pouquinho mais feia que a outra mulher. É um homem que não pode se sentir um pouquinho inferior a qualquer outro homem. Todo mundo quer mostrar que é alguma coisa mais do que o outro, e isso é pecado, isso faz parte do orgulho no coração. Mas se você quer andar na presença de Deus, aprenda a andar em humildade, aprenda a se rebaixar, aprenda a viver como Jesus viveu, de mansidão e humildade em seu coração. Humildade. O homem de Deus tem 2 caminhos. Se ele está errado, ele tem que se humilhar, e se ele está certo, ele tem que se humilhar. Sempre é assim. Mas dentro de casa é difícil. Um casal, quando você casa, aí quer competir com a esposa. A mulher compete com o marido e o marido compete com a esposa. E aí ela fala uma coisa, você quer falar 10. E aí ele fala uma coisa, ela quer falar 20. E aí começam as brigas. É difícil alguém dizer assim: me perdoe, eu errei. É difícil se humilhar. Mesmo quando você acha que está certo, o caminho de Jesus é o caminho da humildade. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Se você quer a presença de Deus, você precisa de humildade. Nós estamos falando de Moisés,
Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. A mansidão e a humildade andam de mãos dadas. Por isso Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Moisés tinha a presença de Deus com ele. E era tão forte a presença de Deus com Moisés, que o texto bíblico diz que quando Moisés morreu, o Senhor o enterrou e ocultou o seu corpo, e nem o diabo sabe onde está o corpo de Moisés. Tamanha era a presença de Deus na vida daquele homem. Mas o que tinha Moisés? Tinha mansidão e tinha humildade. A presença de Deus é nosso tesouro maior, mas Ele só estará perto de você se o teu coração for humilde. Por último, como é que eu faço para ter esse tesouro, essa presença de Deus perto de mim? Para ter a presença de Deus perto de mim, eu preciso ter sede por Deus. Sede de Deus. Eu sei que vocês estão aqui essa noite, muitos talvez não jantaram, estão com sede, com fome, com vontade de sair daqui, ficam pensando uma pizza agora, uma hora dessa, um lanche, como seria, um x-tudo ali. Eu sei, principalmente se você não está fazendo regime, uma bênção. A gente tem sede de muitas coisas, a gente tem sede de dar certo na vida, a gente tem sede de casar, a gente tem sede de ter filhos, a gente tem sede de ter netos, a gente tem sede de ter viagens, a gente tem sede de dinheiro. Mas o Salmo 42, verso 1 e verso 2 diz o seguinte: como a corça, aquele animalzinho, anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele diz assim como os animais, nos lugares onde tem pouca água, e a região de Israel, uma região de pouca água, em alguns lugares. E hoje estava assistindo um documentário sobre alguns animais, e na época da seca, são poucas os lugares que tem água, e os leões que querem abater as suas presas, eles ficam ali, perto das lagoas, porque está seco em todos os lugares, e aí vem a corça, vem os animais morrendo de sede, e eles vão tomar água, e os leões aproveitam a situação. Mas os animais acabam morrendo por causa da sede. O salmista diz: como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por Deus. A minha alma tem sede de Deus. Moisés era um homem que tinha sede de Deus. Ele disse no trecho que lemos no verso 15: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Eu não quero ir sem o Senhor. Eu vou perguntar uma coisa para vocês essa noite: o que é que vocês mais desejam nas vossas vidas? Se Deus te dissesse assim: olha, tudo certo, eu vou te dar uma casa num condomínio fechado, eu vou te dar saúde à vontade, você vai morrer com 130 anos, fazendo maratonas, você vai ter filhos maravilhosos, você vai ter dinheiro para viajar todos os países do mundo, você vai ter beleza, vai ter saúde, vai ter uma esposa maravilhosa, vai ter um marido maravilhoso, vai ter filhos obedientes, vai ter vizinhos compreensivos, você vai ter paz, você vai comer aquilo que você quiser e não vai fazer mal,
Você nem vai engordar, vai comer à vontade. Eu vou mexer no teu organismo e você pode comer quanto quiser. E churrascos, e você pode comer gordura, pode comer doces, todos os doces que você quiser. E você não engordará. Mas tem uma coisa, eu não estarei do seu lado. O que você diria? Tudo bem, Deus, beleza? O Senhor resolveu o meu problema. Tá tudo certo. De vez em quando o senhor vem visitar aí se o senhor quiser, mas não precisa ficar comigo não. Você diria isso? Ou você diria, Deus, eu não quero comer e não engordar. Eu posso engordar, eu posso ter dificuldade, eu posso ter doenças, eu posso ter até problemas na minha família, eu posso não ter uma saúde boa, mas eu não abro mão de ter a tua presença perto de mim, porque a tua presença vale mais do que qualquer outra coisa. Sabe qual é o problema da maioria das igrejas hoje em dia? É que os pastores pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, e o que a maioria das pessoas querem ouvir é que elas vão dar certo na vida, é que elas vão ter dinheiro na vida, é que elas vão conseguir realizar os seus sonhos. Mas os pastores nunca pregam que Deus é o maior tesouro que você pode ter na sua vida, aleluia. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, aleluia. A coisa mais maravilhosa que tem, é você ter a presença de Deus perto de você. As coisas podem estar ruins, as coisas podem estar difíceis, os problemas podem chegar, mas se Deus estiver perto de você, você estará feliz, aleluia. Você terá descanso para a tua alma, você terá paz na tua vida, você terá alegria no seu coração, porque Deus é o maior tesouro que você pode ter na sua vida. Não é posses, não é carros, não é longevidade de vida, porque tudo isso vai passar um dia, mas a presença de Deus jamais passará. E Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Há uma eternidade, há uma vida eterna, e esta vida eterna não é nesta terra, esta vida eterna é na presença do Deus Todo-Poderoso, e há um lugar para a nossa alma, há um lar para a nossa vida, há um banquete celestial nos esperando, e é na presença deste Deus maravilhoso. Para onde iremos nós? Disse os discípulos a Jesus, só tu tens palavras de vida eterna, não há outro lugar melhor do que aos pés de Jesus, não há outro lugar melhor do que na presença do Deus Todo-Poderoso. Na tua presença há riquezas de alegria, aleluia, glória a Deus. A presença de Deus, a presença de Deus. Quando temos sede de Deus, procuramos sempre buscar a Deus. Jeremias 29:13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você tem sede de Deus, você busca a Deus. Você dobra o seu joelho em oração, você quer a presença de Deus. O salmista no Salmo 145, verso 18 diz, perto está o Senhor, Ele não está longe, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, aleluia. Perto está o Senhor. Essa noite, eu gostaria que você saísse daqui com esta mensagem no coração. Qual é o maior tesouro que você pode ter na tua vida? Qual é o maior projeto que você pode ter na tua vida? Qual é a maior meta que você pode ter na tua vida? É viver pertinho de Deus,
todos os dias da sua vida. A presença de Deus é o nosso maior tesouro. Ela traz a verdadeira alegria, ela traz a proteção, ela traz o descanso para a nossa alma. Mas para ser desfrutada esta presença, eu só vou através do sangue de Jesus. Eu só vou andando na luz. Eu só vou em humildade de coração. E eu só vou se tiver sede de Deus. Deus não interessa se os jebuseus vão morrer, se os heveus vão perder a batalha, e se a gente vai conseguir possuir a terra. Se o Senhor não estiver conosco, se Deus estiver com você, até a escuridão das trevas se torna um paraíso. Mas se Deus não estiver com você, até um paraíso se torna um inferno. A presença de Deus é o que nós precisamos. Você tem a presença de Deus perto de você? Você sente Deus perto de você? Você sabe que Deus está perto de você? Você já experimentou Deus perto de você? Você conversa com esse Deus perto de você? Vamos ficar em pé. Quero orar por vocês. E nós vamos cantar uma música aqui. Que fala da nossa chegada no céu, hein? O nosso desejo. Mas antes disso eu quero orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Tua palavra foi pregada e Tua presença é o nosso maior tesouro. Ela nos traz alegria, ela nos traz proteção, ela nos traz descanso, ela nos traz sentido na vida. Sim, Senhor, sim, Senhor. Abençoe a cada pessoa aqui, Senhor. Se alguém não tem a Tua presença, se alguém não anda perto do Senhor, traz essa pessoa para perto agora. Toca nesse coração, que o sangue de Jesus possa cobri-lo, que o sangue de Jesus derramado na cruz possa perdoar todo este pecado e possa reconciliá-lo contigo novamente. Assim como nós somos reconciliados contigo, ó Deus, pelo sangue de Jesus, assim todos que estão me ouvindo esta noite possam ser reconciliados, possam andar na luz, por mais que a luz, Senhor, mostre os nossos erros, os nossos defeitos, mas não podemos ter medo da luz, porque a luz nos dá a oportunidade de nos limparmos, a luz nos dá a oportunidade de acertarmos, a luz nos dá a oportunidade de corrigirmos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua luz, mas a viver em humildade, Senhor, com o coração humilde diante do Senhor. Tira toda a soberba, tira, Senhor, todo o orgulho, toda a vaidade do nosso coração e nos dá a maravilhosa humildade de Cristo Jesus. A Tua palavra nos diz, Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e coloca sede na nossa alma, sede pelo Senhor. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, que nossa alma suspire pelo Senhor, tenha sede do Senhor, sede da Tua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar.